O milagre não prova o impossível. Serve apenas como confirmação do que é possível. Então, bom dia a todos, bom dia família. Bom dia especial estar aqui com vocês nesse domingo de manhã, amém? E é uma honra estar aqui com cada um de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, amém? Então, sou José, sou para São Paulo, amém? Então, muito especial para estar aqui, muito animador estar com vocês na igreja aqui de São Paulo. Então, como falamos, tenho falado bastante desde o começo do ano para lembrar sobre isso. Esse é o ano dos milagres, amém? É o ano que a gente vê cada vez mais milagres acontecendo. E basicamente, o que significa milagre? É acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. E o que vamos ver hoje é exatamente isso, um exemplo de um milagre na Bíblia. Lá na época de Elias, lá atrás, vamos ver o milagre acontecendo, amém? Mas antes, vamos começar com uma oração. Pai, muito bom dia, Deus, eu te amo muito grato, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio, Pai, que está aqui, Deus, para poder aprender as suas escrituras, Pai. Poder se aprofundar com as suas escrituras, Pai, poder conhecer melhor o Senhor, Pai. E o que o Senhor faz também para a nossa vida, Deus. Obrigado por esse privilégio, obrigado pelo teu amor. Que o nosso coração, Pai, venha estar agora, Deus, aberto para as suas escrituras, humildes, Pai, para as suas escrituras, Deus. E que nos leve, Pai, a tomar decisões sobre o que a gente for ler nesse momento, Pai. Obrigado por esse momento, Deus. Te amo por isso, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém? Amém. Então, vamos para 1 Reis, versículo 7. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Pega assim, você grava uma coisa. Então, como falei, esse é um dos milagres, amém? Como discípulo, queremos ver milagres esse ano, amém? Mas o ponto é, você está pronto para ver milagres acontecendo? E esse é o título da pregação. Você está pronto para ver milagres acontecendo? 1 Reis 17, versículo 7, diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Aqui só para a gente poder encontrar o contexto, o que está acontecendo aqui. Aqui é o momento onde, logo após Elias ter profetizado ao rei que estava reinando naquela época, que era o rei Acabe de Israel, de que não teria mais chuva no lugar, não teria mais chuva. E só voltaria a chover depois que Elias profetizasse que teria chuva. E por que isso acontece? Porque o rei Acabe, ele havia desagradado a Deus de maneira muito grande. E a Bíblia fala que ele foi o rei que mais provocou a ira de Deus na época dos reis. Então, por conta dele ter provocado a ira de Deus, não teria mais chuva naquela terra. E por quê? Porque ele levantou ao altar no nome de Baal. Ele começou a adorar a Baal. Justamente por conta disso, Deus tirou a chuva para aquele povo. E a Bíblia fala que basicamente não é que Elias tirou da cabeça dele, que eu vou profetizar que não vai ter mais chuva. Não foi Elias que tirou da criatividade deles. Mas olha o que fala em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Por que Elias falou especificamente de chuva? Então, Deuteronômio 11, versículo 13 diz assim: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração, de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pastos no campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Então, por que Elias falou especificamente da chuva? Porque Deus lá atrás havia prometido: se o povo entrasse no pecado de idolatria, não haveria mais chuva na terra. Não teria mais chuva para poder ter plantio e eles poderem colher cereais. Então, basicamente, Deus tirou algo mais importante para eles. E naquela época, Baal também representava isso, o deus da colheita. Então é isso, Deus
ele simplesmente tirou aquilo que eles estavam mais adorando, que era um falso Deus que iria trazer para eles a colheita. E Deus tira isso deles. Isso é uma das convicções que a gente pode ter com a Escritura. De que basicamente quando nós focamos e idolatramos coisas, Deus tira isso da gente. Quando a gente não nos arrependemos da idolatria, às vezes idolatrar pessoas, coisas, Deus tira isso da gente. Deus tira exatamente esse ponto para que a gente venha se arrepender e tome a decisão de se voltar para Deus e de fato agradecer a Deus e de fato um relacionamento mais profundo com Deus. Amém? Então isso aconteceu. Deus tirou o que eles estavam mais buscando e o que estavam idolatrando. Vamos voltar para a primeira Reis. Gabriel, vamos. Primeira Reis 17. Vai, especialista! Versículo 8 até 11. Vamos. Diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Então Elias estava sem chuva na terra. Então por conta disso, não tinha água para Elias beber. E ele foi para um povoado vizinho para poder procurar água e comida. O que acontece é que ele encontra uma viúva. Ele pede água para aquela viúva. E eu vejo Elias, às vezes aqueles amigos que a gente tem, quando ele pede algo para a gente fazer, a gente vai e faz. E quando ele vê que a gente tem o coração de servir, ele pede mais coisas para aproveitar o nosso coração bondoso. Amém? Então ele simplesmente falou assim: ó, traz um pouco d'água. E ela: tá bom, vou buscar. Ele foi. Na hora que estava indo, ele: ela está indo buscar, talvez ela traga mais coisas para mim. Me traz um pedaço de pão também, por favor. Talvez a gente tenha esses amigos que a gente dá a mão, já que é o braço inteiro já. Amém? Vou continuar aqui no versículo 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então olha o que acontece. Ele profetiza que se ela fizesse isso, não acabaria a farinha e nem o azeite na casa dela. Mas eu fiquei pensando e me colocando um pouco no lugar dessa mulher. Ainda que eu não tenho filhos, eu fiquei tentando me conectar um pouco com as emoções dela. Imagina, ela simplesmente não tinha quase nada na casa dela. E o que ela tinha era para ela comer e para o seu filho comer. E era a última refeição da vida deles. Porque ele fala que eles vão preparar essa refeição e depois disso simplesmente só iam esperar a morte. E ainda assim, com somente comida para aquele momento, Elias fala para ela: eu sei que você tem pouco, mas ainda com o que você tem, faça o que eu estou pedindo para você fazer. E se você fizer, Deus não vai fazer com que nada falte para você. Imagina uma pessoa estranha chegar para você pedindo isso, porque ela não conhecia Elias. E ele simplesmente pede para você fazer uma comida, tirar a comida do seu filho, tirar a comida, talvez da pessoa que você mais ama, para te dar para uma pessoa estranha. Talvez a gente, nós não temos filhos, não conseguimos entender muito bem isso. Mas para quem tem filho, talvez consegue se conectar melhor. É o que ela sentiu. E devia ser muito difícil, mas ainda assim ela fez. E o que acontece? Não faltou absolutamente nada para ela. E como eu falei no título, será que a gente está pronto para ver milagres acontecendo? Eu tenho 2 pontos para a gente hoje. Para ver os milagres acontecendo, precisamos dar o que nós não temos. Então dê o que você não tem. A viúva, ela
vezes Deus nos pede coisas que nós não temos para dar para Ele. Pode ser diversas coisas. Pode ser a nossa fé, quando Deus nos desafia a fazermos algo que nós enxergamos que nós não temos, que nós podemos dar. E olha a situação dessa mulher. Fala que ela pegar o trigo e fazer um pão, e pegar o azeite também e fazer. O trigo nada mais é que o quê? Que é um fruto. Amém? É um cereal que vem o quê da terra? O que não estava tendo naquela época? Chuva. Tem como o trigo crescer sem chuva? Não. Impossível. Ou seja, aonde ela conseguiria trigo sem chuva? Em nenhum lugar. Ela pediu também para usar o azeite. Da onde vem o azeite? Da oliveira. E da onde é a oliveira? É uma árvore. E tem como a árvore crescer sem chuva? Impossível. Então, assim que ela desse aquilo para Elias, não tinha de onde tirar azeite e farinha para fazer alimento depois. Ou seja, ela não tinha a opção de onde tirar. Ela não tinha um plantio perto da casa dela. Ela não tinha uma plantação do lado da casa dela. Ela simplesmente teve que acreditar no que Elias falou e dar o que ela literalmente não tinha. E Deus pede para a gente fazer isso muitas vezes. Talvez a gente recebe um desafio no nosso discipulado, ou quando a gente está estudando a Bíblia, a gente recebe um desafio. E a gente olha para quem e fala, meu, é impossível fazer isso. Sabe, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, talvez, evangelizar alguém no meu trabalho? É difícil fazer alguém no trabalho. Como que eu vou fazer isso? É impossível. Deus vai pedir para que você dê o que você tem. Talvez a porção que você tem de fé não é o suficiente para fazer isso. Mas se você dá essa porção para Deus, Deus vai multiplicar como fez com ela. Talvez você não tenha a convicção suficiente para tomar a decisão que você precisa quando você está estudando a Bíblia. Alguns têm visitado a gente. Mas Deus pede para você, com a convicção que você tem, fazer exatamente o que Deus pediu. E se você faz, Deus vai multiplicar o que você já tem. Então, fazer e cumprir o que Deus tem pedido para a gente fazer, não é questão de que dá ou não dá, mas é o quanto a gente confia nas Escrituras. O quanto a gente obedece a palavra de Deus. E olha que fala em Mateus 25. Vamos pensar. Vamos lá, Mateus. Versículo 28. Mateus 25, versículo 28 ao 30. Então aqui o contexto é a parábola dos talentos, onde o Senhor dá uma certa quantidade de talentos para 3 servos diferentes. Mas não vê somente a consequência daquele servo que não multiplicou os talentos. Que ele pegou o talento que ele recebeu e guardou. E quando o Senhor voltou, ele entregou somente o talento que ele recebeu e deu para o Senhor. Que ele fala, o Senhor fala para ele, versículo 28. Tirem os talentos dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será dado, será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, quando a gente recebe alguns desafios, o nosso caráter, a gente simplesmente não cumpre esses desafios. Literalmente, Deus tira isso do nosso coração e até diminui os nossos talentos. Porque aqui, quando a gente olha e entende no contexto, os talentos são o quê? Coisas que nós podemos fazer crescer na nossa fé. E quando nós recebemos alguns desafios, recebemos a oportunidade de fazer coisas para o reino de Deus, e a gente se limita, o que acontece? Deus ele vai tirando a gente pouco a pouco. Isso me dá muito temor, para ser bem sincero com vocês, de ver que Deus pode me dar responsabilidades ou sonhos, e eu simplesmente pegar esses sonhos, enterrar esses sonhos e não usar para Deus. Ele pode retirar esses sonhos do meu coração. Ele pode retirar o que eu posso pegar e usar para Ele. Talvez o sonho de poder evangelizar alguém no trabalho. Talvez eu tenha um sonho de fazer discípulo onde estou trabalhando, onde estou estudando. Ou talvez na minha vizinhança também. E Deus dá esse sonho para a gente. E se a gente não pega isso e não sonha com Deus, Deus pode tirar esse sonho do nosso coração. Então, Deus tem chamado a cada um de nós dar o que a gente não tem. Ah, eu não tenho fé para poder compartilhar. Como você não tem fé? Você vai poder glorificar a Deus através do que você tem. Ah, talvez eu não tenha uma convicção suficiente. Amém. Faça o que você tem. Que Deus vai aumentar cada vez mais o que você tem. Amém? Talvez, eu quero deixar um desafio para cada um de nós. Pense em algo onde você tem limitado você mesmo. Que no final das contas é limitar o poder de Deus. E faça um tempo com Deus amanhã sobre isso. E
e pensa uma decisão prática para se arrepender sobre isso. Eu muitas vezes eu penso nisso, de que eu não consigo dar além do que eu posso. Eu posso pensar em coisas, talvez no evangelismo, talvez em amar algumas pessoas, talvez perdoar pessoas. Talvez pessoas que nós temos conflitos e não consigamos perdoar. Deus nos chama a fazer isso, a perdoar pessoas, a amar essas pessoas. Então, se a gente não decide fazer isso, estamos limitando o poder de Deus. Talvez esperar cada um de nós, faz um tempo com Deus amanhã mesmo, sobre o que você tem limitado o poder de Deus. E dê ainda mais do que Deus tem dado para você. Fazer como a viúva. Ela não tinha alimento suficiente para dar para Elias, para ela e para o seu filho. Mas ainda assim ela deu para poder glorificar a Deus. Amém? Continuando em 1 Reis, vamos lá. Expressar. 1 Reis, capítulo 17 também. Versículo 17 ao 24. 1 Reis 17, 17 a 24 diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda de sua boca é a verdade. Se nós estamos dispostos a ver milagres acontecendo, faça o que ninguém fez. Então aqui, Elias teve um coração muito grato àquela mulher. Se às vezes a gente tem algumas dúvidas qual é o conceito de gratidão, a gente pode usar essa escritura como base para isso. Elias teve um coração muito grato àquela mulher, que tirou o que ela tinha para dar para ele. E na primeira situação onde ele pôde ajudar aquela mulher, ele não mediu esforço para ajudar ela. Simplesmente teve o coração de ressuscitar a criança. Mas eu fiquei pensando, na Bíblia, antes dessa situação, não teve nenhum episódio de alguém ressuscitar uma pessoa dos mortos. Então, para pensar na situação de Elias, você vê uma criança da mulher que te serviu e que te ajudou com o alimento, e você pensa em ressuscitar aquela criança. Só que você olha para trás e fala: cara, ninguém fez isso na história. Como que eu vou conseguir fazer isso? De que maneira que eu vou conseguir ajudar essa mulher? Ninguém nunca ressuscitou ninguém dos mortos. Então como eu vou poder ajudar ela? E ele não ficou parado pensando: ninguém fez, então por que eu vou fazer? Eu não vou ser o primeiro a fazer isso. Talvez outra pessoa pode fazer isso. Talvez alguém que for treinar mais para frente pode fazer e ressuscitar essa criança. Talvez outra pessoa, outro profeta pode vir conhecer essa mulher e ressuscitar essa criança. Talvez outra pessoa pode vir aqui. Mas Elias não se apegou a isso. Elias simplesmente pegou aquela criança, levou para o quarto, orou 3 vezes e a criança ressuscitou. E nosso coração pode ser dessa forma. De olhar para uma situação onde só eu trabalho nessa empresa. Vamos lá, irmão. Só eu passei por esse lugar aqui hoje. Mas talvez outra pessoa pode compartilhar a fé. Talvez outra pessoa possa amar a minha família. Talvez, quem sabe, eu vou orar para que alguém da minha família seja um discípulo e ela compartilhe com o resto da minha família. Talvez eu vou orar para que um discípulo encontre quem trabalha comigo. Talvez no metrô, talvez na rua, e ele compartilhe a fé com essa pessoa. E aí ela possa, na discípulo, me ajudar aqui no trabalho. Mas eu compartilhar a fé com ela? Não. Eu vou me dispor com essa pessoa. Para que eu vou fazer isso? Talvez no meu bairro não tem nenhum discípulo além de mim no meu bairro. Então, eu vou orar para que talvez alguém encontre meu vizinho numa estação do metrô, compartilhe a fé com ele, estude a Bíblia com ele, ajude ele a ser discípulo. E eu descubro no dia que ele for apresentado, for batizado, que ele mora no mesmo bairro que eu. Que legal, eu vou ter um discípulo perto da minha casa. Aí eu vou ter algo a fazer no meu bairro, ter alguém para me ajudar. Não, Deus colocou
colocou onde você está, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, para fazer o que ninguém fez ali. Para fazer o que Deus chamou para você fazer ali. Então, onde você mora, por que você mora onde você mora? É porque Deus tem chamado a cada um de nós a fazer discípulos ali. Você estuda onde você estuda, porque Deus te colocou ali para fazer discípulos. Na sala que você estuda, talvez Deus colocou você ali para fazer discípulos naquela sala. No bairro onde você mora, né? Deus colocou você ali porque Deus não te ama e por isso não tem discípulo lá. Não, Deus tem a capacidade que você tem que fazer discípulo naquele lugar. Então Deus tem chamado cada um de nós a fazer o que ninguém fez aonde você está. Essa coisa da minha família, meu sonho é da minha família se tornar discípulo. E eu tenho orado, mas eu preciso todos os dias pôr em prática e amar a vida deles. Então não adianta eu ficar orando, não adianta eu ficar parado, orando, e não falar com a minha família durante um mês. Não conversar com eles durante 5, 6 meses. Somente falar com eles quando me convém falar com eles. Isso não é ser um exemplo para eles sobre o que é ser um discípulo. Então não tem como eu pensar e sonhar com pessoas sendo discípulos ao meu redor se eu não estou fazendo a minha parte. Se eu não busco ajudar aquelas pessoas, se eu não busco inspirar essas pessoas, se eu não busco compartilhar a fé com essas pessoas, porque é impossível se a gente não abrir a boca e falar com aquelas pessoas. Amém? Então, esses 2 pontos que eu falei são pontos que eu luto constantemente, tenho que reforçar isso no meu coração, sendo aberto com vocês. Então, eu luto em ficar pensando de que dá para Deus o que eu não tenho. Como que eu vou fazer isso? Dá para Deus o que eu não tenho. Como que eu vou fazer isso na prática? Eu não tenho fé suficiente para poder ir a algum lugar e compartilhar a fé. Eu fiquei pensando, para alguns, talvez alguns não sabem, mas eu vou fazer 6 anos como discípulo esse ano. Amém? E em 2019, eu e a Amanda, minha esposa, a gente foi para Colômbia, para Bogotá, para morar lá e poder começar a missão lá em Bogotá. E sério, quando você me chamar para ir para Bogotá, eu fiquei pensando, como que eu vou para lá se não sei falar espanhol? Como que eu vou para lá se eu não conheço a cultura, eu não sei onde eu vou morar, eu não sei como vai ser absolutamente nada naquele país? E ali eu vi Deus, de fato, me chamando a dar algo que eu não tinha. Eu não tinha fé suficiente para ir para lá. Eu não tinha, literalmente, a convicção suficiente para ir para lá. Mas Deus me chamou a dar mais para Ele. E ali fazer o que ninguém tinha feito, que é literalmente ir ajudar aquelas pessoas a se tornarem discípulos. Depois que a gente foi para São Carlos também, amém? A gente está voltando para São Carlos, para estar aqui em São Paulo, amém? A gente está muito animado. São Carlos! É literalmente fazer a mesma coisa lá. Então, Deus tem chamado a cada um de nós, aonde nós estamos, a dar o que nós não temos e fazer o que ninguém fez. Eu quero, literalmente, pensar com isso e compartilhar para vocês como foi o nome da campanha universitária que teve essa semana. Amém? E inspirar, porque, de fato, a campanha foi algo incrível. Eu vi cada discípulo buscando fazer o seu melhor naquela campanha universitária. E ali não é algo exclusivo dos universitários dar o melhor. Não é exclusivo deles poder dar o melhor que eles tiveram, dar todo o coração na campanha. A campanha foi naquela semana e vai continuar na semana que vem a campanha dos universitários. Mas, como discípulo, isso é o nosso estilo de vida. Fazer o nosso melhor para Deus. Não ao ponto de números. Eu preciso compartilhar com 50 mil pessoas ao dia, aí sim eu estou fazendo o meu melhor. Não é isso. Mas é o ponto do nosso coração. O quanto nós temos dado o nosso melhor para Deus. Talvez o seu melhor por conta de trabalho, por conta de faculdade, por conta de diversas responsabilidades. O seu melhor talvez seja falar com 3 pessoas na universidade, talvez 3 pessoas no metrô. Amém? Esse é o melhor que você pode dar para Deus. Seja sincero com o seu coração, não ao ponto de números, não ao ponto de ter que falar com 300 pessoas ou 500 pessoas, mas ao quanto você tem se esforçado para dar o seu melhor para Deus. O quanto você tem se esforçado para dar o que você não tem para Deus. O quanto você tem se esforçado para fazer o que ninguém tem feito onde você está. E assim Deus vai ser glorificado através da sua vida. E foi isso que os universitários fizeram essa semana. Amém? Ficaram lá durante todo o dia compartilhando a fé, chamando as pessoas para estudar a Bíblia e poder, de fato, ajudar aquelas pessoas a se tornarem discípulos. Esse é o desafio que dá para cada um de nós. Não é passar o dia da universidade, amém? Porque nem todo mundo tem tempo para fazer isso. E amém, não é todo mundo tem esse tempo para ficar lá. Mas é o quê? Pense num plano para dar o seu melhor para Deus nessa semana que vai entrar. Pense num plano, pense na sua realidade. Como você pode dar o melhor para Deus nessa semana.
e peça conselhos para fazer isso. Não faça algo insano onde você não vai conseguir dormir direito, onde você não vai conseguir descansar direito, onde você vai literalmente somente fazer algo que vai prejudicar a sua saúde, ou o seu tempo, o seu trabalho, os seus estudos. Mas pense com o seu discipulador como fazer isso, um plano para que você dê o seu melhor para Deus essa semana. E para você que tem estudado a Bíblia, pensa, ajuda para quem tem estudado a Bíblia com você. Como você pode dar o seu melhor essa semana para Deus? Como que você pode crescer ainda mais? Como você pode cumprir talvez o desafio que você tem recebido há um tempo você não tem conseguido cumprir? Por talvez falta de fé, falta de convicção e falta de amor a Deus. Ou falta de amor às pessoas. Talvez você tenha que perdoar e tenha que amar ainda mais. Então, faz um plano essa semana ainda. Ainda hoje, faça um plano e compartilhe com o seu discipulador o que está dando com você. Para fazer coisas ainda maiores para Deus. E é assim que vamos ver milagres acontecer. Não tem como ver milagres acontecer se nós ficarmos parados. É impossível. Então, eu quero inspirar cada um de nós com a frase que eu falei no começo, de que o milagre não é a prova do impossível. O milagre, ver um milagre acontecer, não quer dizer que isso foi algo impossível acontecer. Mas serve apenas para confirmar de que é possível aquilo acontecer. Então, pessoas sendo salvas não é impossível. Só demonstra o possível. Então, vamos ter essa mentalidade, essa cabeça todos os dias. De que compartilhar nossa fé, estudar a Bíblia com as pessoas, amar cada uma delas, não é somente em campanhas, somente uma semana específica, somente em algo específico na nossa semana, mas sim em algo no nosso estilo de vida. Ajudar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Então, quer ver milagres acontecendo? Dê o que você não tem. Talvez é fé, talvez é amor, talvez é convicção e evangelizando as pessoas. E faça o que ninguém fez aonde você está. E assim você vai glorificar a Deus todos os dias aonde você está. Então, eu quero inspirar cada um de nós a tomar essa decisão de fazer um plano ainda essa semana e pôr em prática todos os dias. Então, eu quero inspirar cada um de nós e para Deus de agora. Amém.